Seguimos no Rio de Janeiro com o Botafogo. Cícero Melo chega ao vivo também, porque assim, se o Botafogo está se organizando para 2025, Cícero, o mercado da bola também não é bobo. Tem gente de olho em jogadores do Fogão, certo? Bom dia. Bom dia, Mário. Beijo pra você. Um abraço nos companheiros, Mário Marra, Jailson, no fã de esporte, especialmente torcedor alvinegro. O Botafogo vive uma situação curiosa. É um dos times que está fazendo um desmanche e também está fazendo uma remontagem ao mesmo tempo. Vejam vocês que o Botafogo já perdeu jogadores importantíssimos que foram campeões aí brasileiros e da Libertadores da América, como Luiz Henrique, Almada, Júnior Santos, que foi para o Atlético, Tietê, entre vários outros que já deixaram o clube. Eduardo foi para o Cruzeiro. Contratou ainda Tiquinho Soares também, envolvido nessa contratação do zagueiro Jair do Santos Futebol Clube. O nome, o alvo agora da vez no mercado brasileiro e do exterior é o volante do Botafogo, o Gregori, de 30 anos. O Atlético Mineiro chegou a fazer uma proposta de 4 milhões de dólares, cerca de 24 milhões e 100 mil reais. Essa proposta não foi aceita pelo Botafogo, que em princípio não quer negociar, não quer perder o jogador. O Al Rayyan, que é o novo time do técnico Arthur Jorge, também tem interesse no Gregori e fez uma proposta de 2 milhões e meio de dólares, cerca de 15 milhões e 200 mil reais, mais 500 mil euros em bônus, dólares em bônus, cerca de 3 milhões de reais. O que acontece? O Gregori, que chegou no ano passado ao Botafogo, custando 2 milhões e meio de euros, né, 13 milhões e 400 mil reais na época, é um jogador muito valorizado. O Palmeiras tem interesse, essa é a informação, mas não fez proposta para o Botafogo até agora. São 56 jogos, 3 gols e 2 assistências do Gregori com a camisa do Botafogo. Vamos aguardar, é um jogador muito disputado e não será surpresa se ele for negociado também nessa janela de transferências. Quanto ao Luiz Henrique, foi negociado com o Zenit, ou Zenit, da Rússia por 35 milhões de euros, cerca de 220 milhões de reais. E na negociação vão vir, né? Dizem que é uma negociação à parte, mas tudo vai ser misturado ali em termos de grana, né? O Wendel, volante, deve chegar só em junho, 20 milhões de euros, e o Arthur Meia, aquele que já jogou no Palmeiras, no Bragantino, 10 milhões de euros. Está movimentado o mercado do Botafogo e a torcida não sabe que time o Botafogo vai ter, porque não tem nem técnico para substituir o Arthur Jorge. Botafogo volta a campo hoje pela 4ª rodada da Taça Guanabara, o Campeonato Carioca. O time está em 8º lugar com 3 pontos ganhos, 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas. O jogo desta noite é no Newton Santos, às 21 horas e 30 minutos, contra a equipe do Volta Redonda. E o Carlos Leiria é que continua dirigindo interinamente o time do Botafogo. Movimentado o mercado do Botafogo, mas muitos pontos de interrogações. Viu, Mari? E é bom que aí o Mário Marra e o Jailson também vão comentar. A gente vai abrir um debate exatamente sobre essa questão do Gregori. Dá pra gente pensar num Palmeiras buscando um Claudinho e um Andrés, entende? Sim, porque sim. na minha sensação é assim, não conseguiu o Andrés, eu vou pro Claudinho. Não conseguiu o Claudinho, eu vou pro Gregori. São pessoas... O Andrés seria o cara que ele faria as 3 funções. Tá. Ele seria capaz de fazer o camisa 8, que a gente fala aqui no Brasil, que é o segundo volante, um cara aberto na esquerda de armação e um cara centralizado como camisa 10. O Claudinho não, o Claudinho eu já vejo mais como aberto pela esquerda ou camisa 10. O Vila Sante é o contrário. Eu vejo o Vila Sante como segundo volante. Ponto. Pode fazer algumas outras funções de forma razoável. E quer 2 meio-campistas, um seria mais de criação, que era o caso agora do Claudinho, que acabou não acontecendo, e o outro seria mais de contenção, de fazer uma função mais atrás, que é o caso do Gregori. É uma informação do André Hernan, que o Palmeiras teria feito uma proposta oficial de 5 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais, por esse jogador que foi destaque no Botafogo na temporada passada e está valorizado no mercado, até com concorrência do Atlético Mineiro, que também teria feito uma proposta. Mas, segundo o site da ESPN, o Francisco de Laurentiis, fontes do Palmeiras não confirmam nenhuma das 2 propostas. O Palmeiras não fez nenhuma proposta nem pelo Vitor Roque, nem pelo Gregori. Então, oficialmente, é só o caso do Claudinho que acabou não acontecendo. Mas o Abel já disse em coletiva, já confirmou que quer sim 2 meio-campistas e um atacante para a temporada, de preferência um centroavante, né, um 9. Perfeito, Jufo. Obrigada pela atualização. A gente já colocou até na tela aqui que o Palmeiras aqui, de acordo com a apuração da ESPN... Vermelho, hein? Não fez a proposta pelo Gregori. Porque nesse momento também, Marra, como o Jufo fala, na Espanha chega uma conversa. Porque a ponta do futebol ela tem diversas, né?
é um jogador, é um empresário, são várias pontas. A apuração da ESPN é que não tem proposta feita nem por Vitor Roque, nem por Gregori. São as posições que a gente fala de carência do Palmeiras também? Sim, o Gregori continua naquela, né, de jogador de meio campo, e o Vitor Roque é um baita no atacante, né? Fala pessoal, parando o vídeo rapidinho aqui para lembrar vocês de dar o like no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e principalmente ativar o sininho de notificações, cara. Tem muito conteúdo aqui no canal todos os dias, é muito vídeo. São várias e várias horas de conteúdo do Botafogo na mídia, que você só assiste tudo compilado aqui juntinho aqui no canal. Então ativa o sininho. Temos também plano de membros, 4 planos, planos de 3, de 5 reais, de 15 reais, valores simbólicos, não são, 3, 5 reais é baratinho, né? Valores simbólicos, isso ajuda muito o canal aqui a manter a estrutura que a gente tem e a intensidade de conteúdo todos os dias, várias vezes por dia, postando vídeos e lives aqui pra vocês, tá? Sem mais enrolação, bora pro vídeo agora, vamos assistir o Sport TV falando de Botafogo, de Flamengo, a preparação para a Copa, Supercopa, né? Supercopa Rei do Brasil, e vocês vão aqui reagir comigo como eles estão analisando a montagem do elenco do Botafogo. E tem muito mais conteúdo além disso. São vários programas. Qual é o tamanho da fome do Flamengo para esse confronto com o Botafogo agora na Supercopa Rei, na opinião de vocês? O apetite do Flamengo hoje parece ser maior que o apetite do Botafogo, e a gente vai entrar no assunto Botafogo daqui a pouco, justamente para mostrar, né, o que é a temporada de um e de outro, de que forma o Botafogo está pensando o ano, que nível de tensão o Botafogo tem para essa temporada. E, gente, é natural que seja assim. O Botafogo ganhou Libertadores, o Botafogo é campeão brasileiro, o Botafogo não tem esse senso de urgência, essa pressa que muitos colocam. É evidente que seria muito melhor ter o treinador já colocado, já trabalhando, ajudando a montar perfil de elenco, dando sentido tático, né? Dando ao dia a dia dele esse sentido tático que ele precisa dar, fazendo o trabalho de treinador. Ok, dito isso, o senso de urgência do Flamengo é um pouco maior nesse confronto? Eu acho que não. Acho que com base no que aconteceu nas últimas Supercopas, desde que começou a existir Supercopa, é sempre um jogo leve. Que as equipes não estão 100% fisicamente ainda. Tipo Cruzeiro e Atlético agora assim, lá nos Estados são Unidos. jogos com, assim, disputados. Às vezes, acho que teve um jogo, um do Palmeiras que foi 4-3, um resultado assim, não lembro qual, um resultado de muitos gols. Então acho que é um campeonato que é uma disputa que não tem muita pressão, não. Você acha que não tem pressão? Acho que, claro, um clássico sempre tem pressão, mas ninguém vai se matar. Nossa, preciso trazer meu time titular, colocar um jogador operado em campo. Não, eu acho que de todos os jogos da temporada, os jogos importantes da temporada, esse é o menos importante de todos. E os dois vão encarar com vontade, quer ganhar um título, não quero perder pro rival. Isso. Acho que os dois estão nessa. A questão do Botafogo, é claro que o próprio John Textor já falou. A questão do que ele fala da pressa, não é que ele não... Não, semana que vem, mês que vem eu vou procurar um técnico. Não, ele está procurando técnico, tá, gente? Se o André Jardim tivesse falado sim, já estava com técnico há muito tempo. Falou não. Aí o outro falou não. Aí o outro falou não. Ele só não está assim, vou botar qualquer um, já que falou não, vou botar o Conrado, que só fica falando besteira lá na televisão. Que foi o erro que eles fizeram depois da saída do Luiz Castro. Ele quer o melhor técnico que ele acha. Então, é nessa questão que ele não está tendo pressa. Mas, claro, o Botafogo vai tentar ganhar, o Flamengo também, mas não vai acabar o mundo de ninguém, nem vai ficar ninguém achando que é o melhor do planeta porque ganhou esse jogo. Isso aí... Tá, mas esse senso de urgência, o fato de estar mais arrumado, o fato de ter treinador, transfere para o Flamengo mais responsabilidade? Ramon? Eu acho pelas perdas, sim. Pela perda do Luiz Henrique, pela perda do Almada, do Júnior Santos, né? Do treinador. Do treinador, principalmente, que é a ideia disso tudo. Transfere para o Flamengo, sim, esse Flamengo, favoritismo, né? Opa, é isso mesmo. O Flamengo ganhou um ar de favoritismo para esse confronto. Tem um ar de favoritismo nesse confronto, não? Tem. Por esse contexto, sim. Se a gente pegar o ano passado, 24, tudo que jogou o Botafogo ganhou, na teoria, é o Botafogo. Mas agora, em 25, nesse momento, né? Um leve favoritismo ao Flamengo. É claro que ainda é muito subjetivo a gente pontuar um favoritismo, porque não das duas equipes jogaram. Você botou a Supercopa Os caras nem jogaram ainda. Fluminense Não, Fluminense não. Não, quem São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. São Paulo ganhou São Paulo e Palmeiras. É isso. É isso, com o Carpini. Nem era o treinador um mês depois. Tanto é que não valeu muito tanto. Subjetivo agora esse favoritismo. Ninguém jogou, a gente nem viu o Flamengo jogar. O Flamengo vai estrear agora sábado e o Botafogo também, acho que nem sábado vai jogar. Não diria nem favoritismo. É claro que quando você vê um time sem técnico, nada, você pode pensar, pende um pouquinho mais. Mas, assim, muito começo de temporada, gente. Não vi
Nada do Flamengo, não vi nada do Botafogo para saber quem está melhor para esse jogo. Vocês vão ter que responder. Quando eu estiver desse lado aí, vão me perguntar. Eu vou responder que não tem, ué. Vai ter favoritômetro? Hã? Vai ter favoritômetro? Não, Vai incorporar o Rezec? Tem Flamengo é um favorito, gente. linômetro aqui. Eu estou perguntando para Não, o vocês. Flamengo ele é favorito, porque ele é um time que está adiantado, que tem uma base estruturada, o treinador está trabalhando desde o ano passado. Ideia de jogo fixada. Fixada, o Pronto. Botafogo perdeu um monte de jogador importante, o treinador, tudo mais assim, gente. Na hora que o cara apita ali, ó, acabou, vai correr. Todo mundo tá correndo ali. Aí, eu ia dizer que é certo que até lá o Botafogo já vai ter seu treinador, mas isso aí eu acho que essa frase eu Não dá ainda... pra cravar, não. Eu colava essa frase semana passada e ela tinha mais sentido para mim quando eu falava isso. Não, até o dia 2 de fevereiro o Botafogo vai estar com seu treinador, isso é óbvio. Não é. Veja a declaração do Textor aí, a gente traz mais um print de uma declaração curiosa nesse início de temporada. Diz Textor: é um ano longo, sei que todos estão animados pelo jogo contra o Flamengo, mas temos que assegurar que tomamos a decisão certa. Queremos ganhar o Brasileiro, competir na Libertadores e bem no Mundial de Clubes. Estou cuidadoso para não ser muito apressado com essa decisão. Estamos levando isso a sério, estaremos prontos para jogar. Nosso time é muito bom, vamos ver. Tenho certeza de que farei uma proposta por um técnico em janeiro e que quando eu fizer isso, o técnico vai aceitar o emprego. Mas isso não vai nos deixar muito tempo para treinar antes de 2 de fevereiro, que é a data da Supercopa. Ou seja, ele já disse que não vai ter muito tempo para treinar, mas animou a minha tese agora. Vai ter treinador em fevereiro, porque ele disse que vai fechar agora em janeiro. Tem uma semaninha. Ele acha, ele falou que vai fazer uma proposta e acha que o cara vai aceitar. Mas é exatamente isso que ele falou, mesmo que acerte, não vai dar tempo ainda de... Entendeu? A não sei que acerte hoje, aí ainda vai ter um tempinho para treinar uma semana, mas... Mesmo assim é muito pouco, né? Muito pouco. Conrado, muito pouco. Esse jogo tem que ser encarado da forma que ele deve ser encarado. É legal, é um título, mas é o começo da temporada, é quase festivo esse jogo. É o título menos importante, tu falou isso mesmo. É o título menos importante da jogos temporada. importantes é o menos importante. O cara que ganhar, o torcedor que ganhar vai zoar o rival. Que bom, né? Todo é importante. É um jogo valendo, vai estar todo mundo aqui parado para assistir. Só que é só a Supercopa. Não passa disso. Mas quando a gente for falar da temporada, a gente vai dizer assim, ganhou ou perdeu a Supercopa. Começou o ano. Pergunta pro Carpini se valeu pra caramba o título dele. Não fala isso, São Paulo. Não ganhou nada na temporada, passou o ano inteiro sem título. Eu acho também. Fala pra Botafogo e Flamengo, vai ganhar. Fecha aqui, ó, você vai ganhar a Supercopa e acabou o ano. Ninguém vai aceitar isso. A Supercopa é menos importante que o estadual, gente. Claro. Opa! É. Não. Aí não. Lógico que é. Aí eu vou embora. Mas claro que é. Vocês passam a vida inteira tentando me convencer de que estadual não serve para nada. Aí vem uma Supercopa. Porque você não chega à Supercopa porque você é bonito. Você chega à Supercopa porque você ganhou brasileiro, você ganhou Copa do Brasil. Mas a Supercopa não é um mata-mata do brasileiro. Não. A Supercopa não é um torneio que os dois apertaram a mão. Vamos bater uma Supercopa nós dois? Não. Você tem que ganhar a Copa do Brasil, você tem que ganhar Campeonato Brasileiro. Mas ninguém ganha a Copa do Brasil para jogar Supercopa. Você ganha a Copa do Brasil porque é a Copa do Brasil. A Supercopa é um adendo. Mas ela é a continuação olha, vou ganhar o brasileiro para poder disputar a Supercopa. Não, você vai ganhar o brasileiro para disputar a Libertadores, pô. Tem histórico também do estadual. Foi como eu abri ali, né? Beleza, você pode discordar, claro. Para mim tem que ser tratada como ela é. É só a Supercopa, é um joguinho festivo entre os dois campeões, abrindo a temporada. Não, mas a minha indignação, desculpem, que eu não estou aqui para me indignar. A gente ficou mais indignado com a tua resposta. Eu sou o apresentador, eu tenho que ouvir vocês. Indignado. E respeitar, eu não posso me indignar com isso aí. Não, você deve se indignar com isso. Mas, por favor, amigos, a Supercopa é muito maior que o campeonato. Claro que não. Eu discordo, Lino. Muda a pauta aí, Lino. Eu discordo. Não, Lino, lógico que não. O que corrobora o que a gente tá Ninguém ganha o Campeonato Brasileiro para disputar a Supercopa, Lino. Nossa, eu vou disputar aqui a Copa do Brasil. Só. E bota um ponto final nisso, foi o que a Ana falou. A gente não lembrava quem ganhou no passado. Ninguém lembra. Assim, de rápido a gente não vai Fiquei tentando lembrar os placares aqui, não vinha na minha cabeça. Exatamente. Para o São Paulo foi importante, gente. Foi. O Carpini foi mandado embora depois. Isso é outra história. No estadual. E aí, o que valeu mais? Isso é outra história. Acho que pro CPF, Thiago Carpini foi muito importante. O primeiro título dele, com uma grande equipe, né? Ganhando no estádio que o São Paulo não tinha ganhado ainda. Beleza. Mas o estadual, para mim, é mais título importante que a Supercopa. No estadual, você ganha de 3 rivais para passar, chega na final, enfim. Tô tomando 3-1 aqui, mas eu vou perguntar isso para outros comentaristas aí, ver se mais alguém
concorda com essa loucura de vocês. Falar em loucura, a gente não entende ainda quais são os movimentos de mercado, né, que o Botafogo ainda pode fazer. Está vendo contratações, está vendo que existe uma estrutura no Botafogo que permite pensar, né, num caminho para a temporada, depois o treinador vai ter que se ajustar a isso. Mas o Arthur Jorge, que acaba de sair do Botafogo, falou que continua procurando jogadores para o Al Rayyan e continua olhando jogadores do Botafogo. Veja só. Os jogadores do Botafogo são todos, para mim, muito alvos, porque são jogadores que eu adoro. Eu sou apaixonado pelos jogadores do Botafogo e por aquilo que nós conquistamos juntos e conheço-os muito bem, todos eles, naquilo que é o seu valor futebolístico, mas também o seu valor de caráter. Portanto, são sempre muito apetecíveis, mas não estamos nesta altura em condições de afirmar ou de garantir, porque temos um leque de jogadores em que, como você sabe, nós só temos 5 vagas para estrangeiros, portanto é muito curto. Estamos a tentar poder ser muito criteriosos na escolha, na seleção, para percebermos o que é que nós conseguimos, neste período de tempo, acrescentar à equipa, ou se o vamos fazer ou não, tudo depende, mas seguramente que, seja este mercado ou o próximo mercado de final da temporada, teremos então aí sim mais opções, mais oportunidades, e, quem sabe, podemos trazer os jogadores que conhecemos e que queremos muito. Ele está pensando no Gregore, né? É o jogador que, em tese, mais se fala. Em princípio, ele. Mas, na entrelinha, ele deixa claro que não é só o Gregore, que ele está de olho em mais gente do Botafogo. Já vi essa novela antes. Agora ele não é mais Botafogo, gente. Agora ele é Al Rayyan. Ele quer levar os melhores jogadores que ele pode para o time dele, para ele continuar ganhando, para ele ter uma outra renovação de contrato. Acabou a história dele com o Botafogo. Ele sabe que ele vai ficar com dó do Botafogo? Ah, não, pô, o Gregor é muito importante pro meu ex-clube. Ele tá nem aí pro Botafogo. Agora, né? Agora que ele saiu. Normal, como nenhum outro técnico tá. Como o próximo, quando o técnico que sei lá, vamos dizer que o Jardine fosse contratado, chegasse no Botafogo, ele vai querer trazer alguém que tá bem lá no América do México também. Isso é normal. Acontece isso. Sem polêmica nenhuma nisso. Mas ele falou sobre o quanto foi duro para ele deixar o Botafogo. Poxa, imagino. Nossa, que dificuldade, Arthur Jorge. Nossa, tô quase convencida. Nossa, força, guerreiro. Essa força que ele saiu para mim, desse jeito que ele saiu para mim, foi uma coisa que eu... Força, guerreiro. Tudo que eu defendi o Arthur Jorge durante a temporada caiu com a forma que ele saiu. Para mim foi muito ruim. É? Muito ruim. Conta pra gente, Arthur Jorge. Foi, de facto, um momento muito difícil para mim tomar a decisão de sair, mas também entendi que havia ali fechado um ciclo que tinha sido um ciclo ganhador, um ciclo de sucesso, um ciclo de grandes conquistas, um ciclo de glória eterna até. E, portanto, entendemos que aquele podia ser o momento, e quando digo entendemos, é uma decisão que é minha também, mas obviamente do clube também, naquilo que foi o acordo que tivemos para poder quebrar os 2 ciclos que tínhamos, e cumprimos apenas um, mas para podermos, de facto, também memorizar aquilo que é o que nós conquistamos, ou seja, de termos ali um ano que tinha sido memorável. E, portanto, aquilo que eu sempre falei com o João Textor foi exatamente isso, de que seria muito difícil nós repetirmos aquilo que fizemos, e que seria um momento importante para nós, para todos nós, que aquilo fosse um momento que ficasse eternizado, e que ali pudesse ser um momento em que nós tivéssemos que fazer caminhos separados. Ninguém ficou chateado com ninguém. Eu percebo tudo aquilo que se fala e percebo tudo aquilo que seja a parte emocional, mais do torcedor até. Mas há aqui um sentimento por mim de grande amor até pelo Botafogo. Falei pro Textor que seria muito difícil a gente repetir aquele momento. Não é uma frase legal, né, cara? Você falar assim, pô, eu acho que a gente não vai conseguir mais aquilo que a gente conseguiu, então eu estou aproveitando a oportunidade que rolou para mim. O pensamento é ótimo, né? O pensamento é ótimo, porque assim, ele vai ficar aqui para ser cobrado e repetir exatamente o que ele já fez. E ele reconhece a dificuldade de fazer tudo o que eles fizeram. E que mostra um pouco de hombridade. É frustrante? É. Mas eu tenho certeza que não doeu muita coisa no Arthur Jorge, não. Tô com a Ana também. Ele foi embora. Eu acho claro que ele, de repente, queria ficar, tem um carinho e tal, mas é óbvio. Eu acho que é muito por isso que ele falou, acho que ele foi até sincero. Essa frase aí não é legal de ouvir, mas cara. É sincero, Lino. É que vocês não estão de má vontade com ele também, não? Cara, um estrangeiro, veio aqui, venceu, conquistou o que tinha para conquistar, tal, pô, deu um abraço. Não, tô com má vontade, só falei sobre que ele falou que foi muito duro. Acho que não foi duro, ele foi receber 2 caminhões de... Não foi nenhum, foi 2 caminhões de dinheiro lá do outro lado. Foi tranquilaço para ele sair. A gente só tá brincando. Sai daqui campeão de tudo, né? É só uma brincadeira, mas seria difícil repetir, né? É difícil ele assumir isso, ele assumiu, ele foi muito sincero. Claro que é difícil ganhar Brasileiro e Libertadores, é óbvio. Quem já fez isso 2 vezes seguidas? Ninguém.
Então é muito difícil mesmo. Por isso que eu valorizo muito o trabalho de Abel Ferreira, que é polêmico, vive atacando a gente, mas ganhou, continuou, ganhou de novo e tá toda hora buscando alguma coisa. É difícil ficar. Muito. E é difícil você se manter no topo. E por isso que eu valorizo muito o trabalho do Abel. Essa história eu acho que vale uma conversa um pouco maior, assim, porque primeiro tem um caminhão que parou ali também. Claro. Depois que não dá para dizer que o Abel não tenha negociado também possibilidades de saída. Isso, e também ganha muito bem no Brasil. E talvez também o Abel não tenha encontrado nenhuma proposta que fosse tão sedutora ao ponto de ele querer deixar saber, o Palmeiras. mas deve ter tido proposta. Mas é que ele pensa, às vezes o pensamento dele é voltar para a Europa, né? Pegar um grande clube e não ir para um mercado alternativo que vai te dar 5 milhões de dinheiro. O Abel ficou sendo campeão, pegando um monte de alguns jogadores de base, sem grandes contratações. Eu valorizo muito o trabalho dele por isso, só que ele ganha muito bem para fazer esse excelente trabalho. Tem outra questão. Não Aquela é de graça. demora do Arthur Jorge, com ele certeza, queria ser valorizado, ele negociou para ganhar bem mais. E aí, eu acho que o que ele queria passou do limite que o Textor queria pagar. Teve isso, Com certeza, ele não saiu. teve, o noticiário dizia exatamente. Já o Abel, a gente sabe, né? A gente viu o caso do Rony. Imagina se o Rony teve isso para ele ficar, imagina pro Abel. Exato. Então o Abel, de repente, teve o salário... De repente não teve, né? Teve o salário para ser convencido. Parou um caminhãozinho e meio, entendeu? Aqui já para ele já estava bom. Não, a Leila abriu a porta da esperança para ele. Ele realmente teve uma grana legal. Boa, né? Porque tem umas portas que abrem que não tem nada. Você lembra disso? Quem sabia? Era um bicho, Era um monstro. Saiu um monstro batendo. Não, e o Arthur Jorge, eu lembro agora, voltando ao noticiário de algumas semanas atrás, o Arthur Jorge deu um all-in, assim, botou na mesa a possibilidade de ter uma grana maior e o Botafogo bloqueou ele. O Botafogo disse, além disso, não dá para passar, é o que a gente pode pagar, ou o senhor aceita, ou o senhor segue sua vida. E não restou a ele outra opção senão seguir a vida dele. Talvez o Botafogo hoje reflita que... acho que não, né? Acho que o Botafogo não se arrependeu, né? Do quê? De não ter oferecido mais grana para claro ele. Não, gente. De não ter estacionado o chão. caminhãozinho. Não, é isso. Pé no chão. O Gregori é um jogador incomum. E vale a pena falar sobre ele, porque além do Arthur Jorge, do Al-Rayyan, o Gregori é um jogador observado por vários clubes no mercado e o Atlético Mineiro voltou a discutir isso agora. 56 jogos, marcou 3 gols, deu 2 assistências no Botafogo, líder de desarmes do Campeonato Brasileiro com 97 desarmes, ganhou 191 duelos, recuperou 152 bolas no Brasileirão, fez o gol do título brasileiro contra o São Paulo, ou o gol que simbolizou, né, a última conquista, a definitiva do Botafogo, mas também é um jogador marcado por um erro em final de Libertadores, com expulsão. Marcado mesmo, na pele. É um jogador que tem... na pele com a conquista, né? Não, com a tatuagem que fizeram dele sendo expulso. Aquela imagem ali é bonita. Tá aí o gol dele, ó, que marca também a biografia, a carreira dele. Eu estou enganando ou ele tem 30 anos de idade? 30 anos. Tem 30 anos de idade, 31 esse ano. Um jogador nessa faixa de idade. Qual é o tamanho do Gregori no mercado, na visão de vocês? Quer ir, Conrado, primeiro? Não, vai. Eu acho assim, estava lendo da questão da proposta aí, ó, que o Galo fez pelo Gregori. 4 milhões de dólares, né? A gente está falando em dólar, só em dólar agora, né? Só em dólares. Não fala mais em real, né? Quando não tem o que fazer, 4 milhões de dólares, ou euros. Assim, pensando em desempenho, né, esportivo, né, e financeiro, é claro que são 30 milhões quase de reais ali, é um valor considerável, né, para um jogador de 30 anos de idade. Mas pelo que entrega o Gregori no Botafogo, pela função que ele tem, por tudo que ele representa dentro e fora de campo, eu não venderia, não. Eu também não. Eu não venderia porque é difícil de achar, encontrar. Você falou líder de desarme, acho que o jogador que menos tomou cartão também amarelo no Brasileiro do ano passado. É um jogador importantíssimo. Eu não lembro do amarelo, mas eu sei que ele é o que mais faz faltas também. Ele é o cão de quadra, gente. Das antigas, camisa 5, marcador, bater, o camisa 10 passa, ele chega junto. Ele não vai fazer seu time jogar bola. Ele faz muita falta. Ele faz muita falta, toma poucos cartões. Porque em tese, ele é o tipo de jogador que sabe fazer falta. Exatamente. Né? Não, ele é muito bom na questão física, corre o campo todo. Você viu ali a questão que você falou que ele ficou marcado, né? Só que ele não vai ser marcado negativamente porque o time ganhou, para começar. Mas você viu a entrevista de todos falando, vamos correr por vocês. Por quê? Por você, né? Porque ele fez isso durante a temporada inteira, por todos os outros. Ele correu, deu a vida, comeu grama por todo mundo. Na vez que ele falhou, todo mundo correu por ele. Então, eu iria além, viu, Ramon? Eu não venderia se fosse o Botafogo. E se fosse o Galo, eu não daria esse dinheiro todo, porque é o cara de 30 anos. Acho que essa é a questão, porque você tem que ver se o seu treinador vai saber utilizar esse cara. Tem treinador que não gosta.
Por exemplo, um treinador que está pensando no Jorginho como primeiro volante, não estou falando do Felipe Luiz ou do Flamengo, vamos dizer a gente aqui. Perfeito. Você quer o Jorginho de primeiro volante. Para o seu time funcionar, você não quer o Gregory. Precisa do Gregory. Né? Mesmo, sei lá, combina, Jorginho, né? você quer nesse estilo do Jorginho. O Gregory é outro estilo. Você tem que ter um técnico que vá usar o primeiro volante caçador diária, ali. né? Cabeça diária. Que a torcida grita o ruf para cima dele, é isso. Então tem que ver se o seu técnico vai usar esse tipo de jogador. Para o Botafogo, ele é essencial. Você acha que o Atlético Mineiro justifica o Atlético Mineiro fazer um investimento desse tamanho num jogador como o Gregory? Claro, pelo que ele apresentou no passado, né? Por tudo que a gente acabou de falar aqui. Eu acho um valor alto, né? Assim como eu também achei o valor pago pelo Júnior Santos. Não estou desmerecendo o jogador, gente. Jamais eu vou fazer isso. Né? O Galo disputa a Sul-Americana. Não estou desmerecendo o jogador, gente. Não que o jogador não valha isso, não é isso. Estou dizendo que 8 milhões de dólares, que foi o valor pago pelo Atlético no Júnior Santos, um jogador que, em tese, não tem revenda, pensando em business do clube, para mim é muito dinheiro, né? Mas, assim, 4 milhões de dólares... Sim, cada um sabe o que tem, né? O que me surpreende, enquanto a gente vê aí as informações sobre o Gregory detalhadas, né? O que me surpreende no Atlético é que o discurso de escassez foi colocado no início do ano, né? Todo mundo falava no Atlético, não, nós vamos cortar, a gente não vai gastar, tal. Aí você está falando em Júnior Santos, aí você está falando em Gregory, e o Cuca ainda está falando de mais 3 ou 4 contratações, e se ele está falando nisso, tem que ter o nível do Galo, tem que ter grana e tem que puxar. Ou seja... Pouca característica do Cuca também, né? Ele gosta de movimentar água, né? De ir no mercado. A frase já repetiu 50 vezes. Que detesta água parada. Gosta de água parada. Ele gosta de mexer água, ele gosta de contratar, ele gosta de trazer jogadores para mudar o ambiente. Ele aposta muito nisso. É uma das marcas registradas do trabalho do Cuca. Eu acho que vai um pouco na carona disso. Essas contratações e o Galo se manter mexendo no mercado, né? Ativo no mercado. Mesmo não disputando a Libertadores, porque o Galo sabe que precisa... Disputou 2 títulos, chegou na final, mas agora ele precisa ganhar, né? Eu acho que esse é o pensamento que o Atlético tem que ter, mesmo não disputando a Libertadores. Agora, olhando do lado do Botafogo, você perder mais uma referência para o torcedor, bala de prata, né? Pelo amor de Deus. O Textor aparece, que também está sumido, não vejo esse homem mais aparecer. Tava dando entrevista toda hora o ano passado. Ele está com o bonezinho do Lyon agora. E esse ano não está aparecendo mais. Uma hora ele está com o boné do Lyon. Tira, bota do Botafogo. Eu tenho um pouco de receio, posso estar enganada no futuro também, mas hoje, né, dia 22 de janeiro, de subestimarem um pouco o começo de temporada do Botafogo. Tipo, ganhou tudo, a torcida não vai pressionar, e aí demorar para ligar a engrenagem e ligar atrasado, sabe? Eu acho que aconteceu isso com o Fluminense no ano passado, quando veio do título da Libertadores, ganhou Recopa, e aí quando... demorou para ligar a engrenagem da temporada, quando viu, começou o Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento e demorou para sair de lá. Posso estar enganada, mas eu tenho medo dessa, eu vou chamar de negligência, entre aspas, de achar que, olha, daqui a pouco começa, daqui a pouco resolve, a torcida está com a barriga cheia, e aí não ativar os motores, demorar para engrenar. O fato de estar discutindo e a discussão em torno do Gregory é grana, porque tecnicamente é óbvio que ele é um jogador importante para o Botafogo, ninguém vai discutir isso. O fato de estar discutindo a possibilidade de o Gregory sair indica isso que a Ana está falando, de que o Textor está preocupado com grana, com a operação, com o grupo, menos preocupado talvez com o próprio Botafogo nesse primeiro momento. Certo de que mais à frente pode fazer correção de elenco, treinador, etc. e tal, mas o senso de urgência está voltado para a grana e talvez para o Lyon. Talvez o momento do Botafogo seja de pensar nisso. Para fechar, um pouquinho de notícias de mercado do Galo também, né? Notícias que estão lá no GE. Globo. O Galo ofereceu 4 milhões de dólares ao Botafogo pelo volante Gregory, de 30 anos. O Botafogo, a princípio, não estaria disposto a negociar, mas o Galo aguarda uma resposta do clube carioca. Galo que também tem interesse no Bruno Henrique, atacante do Flamengo. O Atlético, inclusive, estaria disposto a oferecer um aumento salarial, um contrato longo para poder contar com o Bruno Henrique, que tem contrato ainda com o Flamengo. E essa transação é vista como muito difícil, porque o Flamengo só toparia negociar por valores irrecusáveis, que aí o Galo não estaria disposto a pagar. Por hoje é isso por aqui. Um abraço para vocês.
Legal. O Galo vai gastar, mas a gente não está balizando também investimentos que o Atlético vai fazer com o que o Botafogo está fazendo. Claro, o Botafogo está girando muito dinheiro porque gira no grupo, já colocou 300 milhões em contratações agora, o Textor está falando de mais 60 milhões de euros no orçamento para contratações dentro da temporada. Não dá para dizer que o Botafogo não está gastando, não está investindo, não está mexendo. O problema do Botafogo é a gente entender... São as trocas, né? Essas trocas. Por exemplo, a troca do Gregory, a saída do Luiz Henrique, o fato de estar mudando tanto o elenco. Mas confirmou o Arthur, né? Confirmou. Se for para mudar para melhor também, né, que assim se faça, poxa. Boas contratações já fez, né? O Arthur acho uma boa contratação, apesar da passagem dele para o Palmeiras não ter sido a esperada, né? Mas acho uma boa contratação. Não vamos aqui comparar com o Luiz Henrique, ele não vai ser o Luiz Henrique. Não vai ser. Mas boa contratação. E o Wendel, para o meio-campo... Esse jogador, para mim... Não é à toa que toda janela, todo mundo está atrás do Wendel, não, tá? Jogadoraço. Ótimo jogador. Acho que tem tudo. É até difícil a gente pensar, né? Já tem Gregory, Marlon Freitas, mas eu acho que o Wendel vai conseguir jogar nesse time. Não sei como, a gente não sabe nem quem é o técnico, né? Eu acho que é o grande problema do Botafogo hoje, porque mesmo com as saídas, o time que tem, as contratações está fazendo, e outras contratações serão feitas, não tenho a menor dúvida disso. Você tira o Gregory e bota o Wendel? Eu, no meu time, sim. É difícil falar nisso, mas no meu time, sim. Mas, claro, a gente vai ter que ver o Wendel como vai chegar aqui. Eu, obviamente, não estou acompanhando, né, os jogos do Zenit na Rússia. Do Russão? Mas, enfim, eu tenho uma expectativa muito alta, assim. Eu acho que é uma grande contratação. Também Lembrando que toda janela, vários times brasileiros tentaram contratar o Wendel, né? Então já é uma grande contratação do Botafogo. Esse é o Wendel que era do Fluminense, o Wendel que se destacou, que o Abel Portugal, bateu. O Abelão Braga bateu o olho nele. Acho assim, na base, puxou. Até um desperdício o Wendel tá jogando na Rússia, juro. Sim, pelo potencial que ele tem. Tem até uma entrevista do Mantuan, o lateral que está no Zenit, né? Deu ao Charla Podcast, não sei se foi ontem ou anteontem, não sei, dizendo que o jogador que mais impressionou ele foi o Wendel. Pela forma de jogar, pela sua capacidade técnica, física, cognitiva. Tipo assim, encheu muito a bola do Wendel também. Por isso, assim, eu vejo... tá tentando liberação para agora já, né? Tomara que consiga, para que ele possa engrenar, já vir a temporada inteira e conseguir desenvolver bem. E o processo de renovação do Botafogo passa também por redução de idade, média de idade, preparar jogadores para o futuro. O Botafogo fala também em voltar a investir ainda mais... em base, enfim, tem um monte de discussão em torno do Botafogo. O Botafogo é campeão brasileiro, o Botafogo é campeão da América. Se a gente não tiver paciência com o Botafogo, a gente não tem com mais ninguém nesse mundo. Pois é. Vamos falar agora do Botafogo? A gente falou do Flamengo, do Fortaleza, vamos para o Botafogo, porque o Botafogo ainda está em busca de um técnico. Já começou a pré-temporada, aliás, o time principal se representou, inclusive depois, já que teve um calendário ano passado muito apertado, mas ainda não tem um técnico. Pode surgir um novo nome por aí? Um português, PVC? Não vai ser, mas o Paulo Fonseca foi entrevistado e o técnico... Mas não vai ser, é isso? Poderia, mas não rolou. Não, o Botafogo cogitou profundamente o Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca foi técnico do Porto na temporada 2013 e 2014 e depois foi substituído pelo Luiz Castro, que ele foi demitido no meio da temporada e o Luiz Castro que assumiu. O Paulo Fonseca foi técnico do Shakhtar Donetsk antes do Luiz Castro. E o Luiz Castro sempre substitui o Paulo Fonseca. Mas o Paulo Fonseca agora passou pela Roma, passou pelo Milan, foi demitido no Milan, subiu o Sérgio Conceição e o Botafogo entrevistou o Paulo Fonseca. Isso já é sabido, não é primeira mão, mas assim, o Textor com o grupo do Tairo, dos diretores do Botafogo, fizeram uma entrevista online com o Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca gostou do projeto do Botafogo, mas não se convenceu de que ele tem que vir para o Brasil. Ele disse que tem filhos pequenos e que quer ficar perto dos filhos, portanto, na Europa. Acho que um pouco disso tem a ver com olhar para o Brasil e entender que o futebol brasileiro dá um pouco de insegurança e muita gente fora do Brasil tem medo do Brasil também. Então, ele não quer vir nesse momento, mas o Botafogo continua conversando com o Paulo Fonseca, seja para o Botafogo no futuro, mas não vai ser agora, seja para o Grupo Eagle.
Tem os números aí do Paulo Fonseca, vamos dar uma olhadinha rapidinho, só para quem não conhece, né, para conhecer, se inteirar um pouco mais de quem é esse treinador. Tem 51 anos, os principais times que treinou: o Braga, o Porto, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Roma da Itália, Lille da França e o Milan da Itália. Ele tem 3 Copas da Ucrânia, 3 campeonatos ucranianos, uma Supercopa da Ucrânia e uma Copa de Portugal pelo Braga. E aí eu estava dando uma olhada nas notícias também, e o GE. Globo publicou que ele tem o interesse dele, a preferência dele ao menos, seria permanecer na Europa. É isso. E que o Textor tá ali, ó, jogando um chaveco, tentando usar isso do grupo todo, para ele ir para o Lyon, já fazer essa conta casada aí. Mas, ô Mili, a gente entende, né, que é uma empresa que envolve muito dinheiro, que o Botafogo ele já está associado ao Textor dessa forma, com alguns jogadores já vão para o Lyon. Mas fica difícil quando você tem o Botafogo como esse clube de passagem, né? E o que você trouxe aqui na semana passada, que eu concordo muito. Já pode falar em desmonte? Eu concordo totalmente que pode, e sempre se for um trampolim, vai ser recomeçando todo ano. Isso é complicado, né? Uma das coisas que o Botafogo fez de melhor na temporada passada foi usar o departamento de scouting para ver que jogadores trazer para repor os que saíram. Eu acho que está todo mundo confiando que isso vai ser feito de novo, entendeu? Porque foi feito com excelência o ano passado. Não gastaram tanto, montaram um time e agora eles têm que fazer isso de novo, começando pelo treinador. O fato é que saíram peças muito importantes e o Botafogo começa a temporada sem um treinador, né? Então, eu entendo que existe hoje, no Botafogo como a gente conhece, essa ideia de que o treinador que chegar vai trabalhar com as peças que o time colocou à disposição dele. Eu não acho errado isso, eu concordo com isso, mas me parece que está um pouco atrasado, né? Já deveria ter sido feito antes. Assim, idealmente, por um planejamento esportivo, eu acho que o técnico deveria ficar, né? O treinador fez o que fez o ano passado e a base do time também. Não foi o que aconteceu. Então agora o Botafogo voltou algumas casinhas. Te preocupa essa temporada do Botafogo, PVC? Você acha que é uma incógnita, apesar dos títulos do ano passado? Eu acho que isso já aconteceu com outras histórias de campeões brasileiros, mas que a gente tinha parado dessa fase. É muito difícil você ter que remontar um time a cada 6 meses. Não é impossível. O Botafogo colocou 4 jogadores novos no time principal em junho, julho, agosto. O Almada, o Igor Jesus, os 2 laterais, o Vitinho e o Alex Telles. Mas não é a lógica. A lógica é você manter uma estrutura e ir mudando pouco a pouco, como Palmeiras e Flamengo fizeram nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos. Agora, o que o Botafogo escolheu dessa vez, e até pela questão da questão financeira do Grupo Eagle, foi ter que negociar para colocar dinheiro no grupo, e isso vai obrigar a montar um novo time. Eu acho que o fato de você perder Luiz Henrique e Almada, são os 2 titulares, uma perde do Júnior Santos, que é importante, o artilheiro da Libertadores. O Arthur não vai substituir o Luiz Henrique no mesmo nível técnico, mas é um bom substituto. O Wendel é um jogadoraço. O Wendel é uma grande contratação, só que ele só vem em junho. Então você vai ter que de novo montar um time agora e depois de novo em junho. E o ponto central que ninguém conseguiu responder no Botafogo ainda: vai ter um novo técnico na Supercopa, dia 2 de fevereiro? Tem isso também. Que é Flamengo e Botafogo. Na porta. E não é qualquer jogo, não. É Flamengo e Botafogo. E que pode ter um peso, inclusive, na avaliação, pelo menos esse início de temporada, né? Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo do vídeo de agora. Não é de hoje, de agora, porque tem vídeo toda hora aqui no canal. É o canal com o maior número de conteúdo de horas, vamos dizer assim, hora-aula, né? Maior hora-aula do nosso YouTube brasileiro sobre Botafogo. Aqui tem vídeo de 40 minutos de manhã, de 30 minutos depois, e uma live de 3 horas, e depois outro vídeo de meia hora, e outro vídeo de 40 minutos, depois uma live de 3 horas de noite. E quando você vai somar tudo no dia, dá aí umas, sei lá, 7, 8 horas, 9 horas de conteúdo por dia sobre Botafogo. Então, ninguém faz igual a gente. Então apoia a gente, né? Dá uma moral, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal do Fogão. Também temos 4 planos de membros, plano de R$3, por menos que uma coquinha KS na rua, plano de 5, menos que uma coxinha na rua. Você já paga aí
né? Já ajuda com um valor simbólico o canal. Tem planos mais caros de 15 e por aí vai, que pessoas que ganham em dólar, em euro, quiserem ajudar com um valor maior, para a conversão ficar suave, podem ajudar bastante o canal aqui todos os meses, tá? Tamo junto, pessoal. Fico por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.